um artista de origem judaica que escapou do Holocausto graças à sua paixão pela música e, principalmente, graças a nobres atos de desobediência a leis injustas e tirânicas. Sua história se tornou um dos filmes mais prestigiados do cinema, O Pianista. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por historiador libertário, revisado e narrado por Coreia com K. Władysław Szpilman foi um pianista polonês nascido na cidade de Sosnowiec. Ele aprendeu a tocar piano com sua mãe e foi essa habilidade que mais tarde salvaria sua vida do horror do Holocausto. Ainda adolescente, foi admitido na Escola Superior de Música de Varsóvia, frequentando-a no final da década de 1920, antes de ir para Berlim, onde estudou em 1933. Posteriormente, voltaria a Varsóvia para ter aulas até 1935. Cabe ressaltar que Szpilman tinha origem judaica. Em 1933, Hitler chegou ao poder na Alemanha, mudando radicalmente as leis e a condução política do país. Portanto, a partir deste ano, a vida dos judeus ficaria cada vez mais difícil devido a um processo de perda de direitos justificado por uma propaganda perversa. Na década de 1930, arrumou um emprego na rádio estatal polonesa em Varsóvia, fazendo muito sucesso pela maneira de tocar as obras clássicas e jazz. A vida desse homem muda quando a Alemanha invade a Polônia em 1º de setembro de 1939, iniciando a Segunda Guerra Mundial na Europa. Com uma rápida e avassaladora vitória do exército alemão sobre os poloneses e com uma forte ajuda soviética na frente oriental da guerra, a Polônia é dividida pelos dois exércitos vencedores. À medida que os invasores ocupam o país, as leis nazistas antissemitas são implementadas lentamente, e a vida dos judeus se torna cada vez mais difícil e humilhante. Pouco tempo depois, devido à implacável perseguição aos judeus, os alemães iriam construir o gueto de Varsóvia, para enfraquecê-los e dividi-los do resto da sociedade. Desejando ter controle total sobre a população polonesa, os nazistas controlavam a imprensa e suprimiam qualquer direito à liberdade de expressão. A censura foi rigorosa em todos os setores, seja jornais, rádio ou cinema. Além disso, a ocupação do exército alemão foi marcada por várias brutalidades como massacres de civis, espancamentos, execuções e prisões de qualquer suspeito. Uma das políticas predatórias do Terceiro Reich foi sobre o confisco de bens de pessoas comuns que não cometeram nenhum crime. Tanto judeus quanto poloneses que se opuseram à tirania nazista tiveram seus pertences roubados. De toda forma, durante o Holocausto na Europa, judeus de diversos países teriam seus pertences saqueados. A Polônia foi, sem dúvidas, um dos países com mais campos de concentração nazista, onde todo tipo de indivíduo considerável indesejável pelo regime fora enviado, não apenas os judeus. Entre eles, se destaca o famoso campo de Auschwitz-Birkenau. A perseguição e controle sobre a população judaica começou com as leis raciais. Elas tinham como objetivo invalidar direitos dos judeus e demais grupos, como proibir o direito de trabalhar, o acesso à educação e o casamento entre judeus e não-judeus. E por fim, para destruir a nacionalidade polonesa, os nazistas impuseram o alemão como língua oficial do país. Todas essas táticas foram uma forma de subjugar e escravizar toda a nação. A família de Szpilman foi diretamente afetada pelas leis. Eles foram rapidamente transportados para o gueto de Varsóvia, tratados desumanamente. O local, que se tornaria bastante insalubre, era pequeno e abrigou um enorme número de 400 mil judeus. Lá dentro, a maioria da comida chegava graças a contrabando ilegal, ou seja, por pessoas que se rebelavam contra as leis injustas do Estado alemão. As deportações para campos de concentração eram frequentes. As doenças e a fome foram aumentando com o tempo, tornando o local um verdadeiro horror. No entanto, apesar dos problemas do gueto, existiam algumas instalações recreativas. E foi numa delas, um café, que Szpilman usou suas habilidades de pianista para trabalhar e sustentar sua família. Em 1942, deu-se o início das grandes deportações das pessoas que viviam no gueto, para os terríveis campos de concentração que dariam fim à vida delas. Apesar de conseguir se proteger durante um tempo, o pianista e sua família foram obrigados a mudar. O destino, na verdade, se tratava de Treblinka, um grande campo de concentração construído na Polônia. O principal objetivo do campo era exterminar pessoas e esse local ficou somente atrás de Auschwitz em relação ao número de execuções. Mas o que salvou a vida do músico durante o processo de deportação foi que um policial judeu o reconheceu porque frequentara um de seus shows,
tendo-o retirado da fila para embarcar no trem. O pianista foi o único de sua família que teve essa sorte, já que seus pais e irmãos foram levados para o matadouro, como várias outras famílias. É esse momento da história que podemos perceber um insight sobre como funciona o sistema de opressão estatal. Ele se mantém com base na obediência de cada soldado e cada cidadão que faz parte de uma engrenagem maior, o aparato da repressão social. Foi graças ao ato de desobediência do policial judeu que a vida do homem foi salva. Quantos outros milhões de indivíduos poderiam ter o mesmo fim se não houvesse mais soldados desobedientes? É exatamente essa questão que fez a filósofa judia Hannah Arendt refletir sobre o termo banalidade do mal. Ela observou o regime nazista e ficou perplexa como as pessoas comuns se tornaram cúmplices de crimes em larga escala. Crimes que em qualquer sociedade civilizada seriam condenados por todos. Por notar que a maioria dos crimes cometidos pelos nazistas eram feitos por meros funcionários públicos que seguiam ordens sem questionar suas ações, a filósofa viu como a falta de pensamento crítico e a submissão à autoridade é a maior arma do governo totalitário. Por isso, regimes como o nazismo, o fascismo e o comunismo arrogam a si o controle absoluto do sistema de ensino e dos meios de comunicação, sempre visando doutrinar as pessoas. Afinal, é graças ao consentimento e aceitação passiva das pessoas que o governo consegue se impor e controlar a maioria. Se quiser saber mais sobre Hannah Arendt e seus estudos sobre regimes totalitários, recomendamos o vídeo aqui do canal. Hannah Arendt, Totalitarismo e a Banalidade do Mal. O link está na descrição. Posteriormente, Spillman iria continuar vivendo no gueto, auxiliando seus moradores a contrabandear armas para o levante da resistência judaica. Mais tarde, no início de 1943, por sorte, escapa do gueto e se esconde dos soldados de Hitler num prédio abandonado em Varsóvia, onde ficaria mais de um ano. Meses depois, resolve se mudar. Foi nesse momento que ele acabou sendo descoberto por um capitão alemão, um prestigiado veterano da Primeira Guerra Mundial, tendo a condecoração da Cruz de Ferro de primeira classe. O encontro com o militar mudou a vida de Spillman, e ele chegou a relatar esse momento em seu livro de memórias. Ele escreveu: "Fiquei lá, gemendo e olhando atentamente para o oficial. O capitão teria perguntado a Spillman o que ele fazia da vida antes da guerra. O pianista revelou seu antigo trabalho na rádio polonesa, o que fez o militar lhe levar para a sala de jantar da casa em que se escondia para tocar piano. Ao pedir para o polonês tocar algo, ficou impressionado com o seu talento. Ao questionar se o pianista era judeu, Spillman confessou que sim, mas o alemão não quis denunciá-lo. Desobedecendo uma das principais leis defendida pelo Estado alemão, a Lei de Nuremberg, de 1935, que visava proteger o sangue e a honra dos alemães e definir a identidade alemã, o militar teve uma atitude nobre. Decidiu por salvar a vida do pianista, levando frequentemente alimentos para ele até o fim da guerra. Pouco tempo depois, nos primeiros meses de 1945, os exércitos aliados entraram na Alemanha e terminaram de derrotar os exércitos de Hitler. Após a guerra, o capitão acabou sendo condenado por crimes de guerra, tendo como sentença 25 anos de trabalho forçado. Especula-se que ele teria ajudado outros judeus e poloneses durante o conflito, e em seu julgamento, redigiu uma carta à esposa pedindo que ela os contatasse para ajudá-los com sua libertação. No entanto, o militar alemão não teria a sorte de ser absolvido, e acabou falecendo num campo de prisioneiros de guerra soviético no ano de 1952. A vida de Władysław Spillman se tornou um filme prestigiado pelo cinema, sendo bem recebido pela crítica, tendo alcançado sucesso mundial e vencido 3 prêmios do Oscar, 2 BAFTAs, 6 Césares e a Palma de Ouro no Festival de Cannes. O filme, dirigido por Polanski, é baseado no livro autobiográfico do pianista lançado em 1946, após a guerra. Inclusive, o autor que interpretou o polonês, Adrian Brody, ganhou o Oscar de melhor ator, devido à brilhante atuação. Brody chegaria a confessar que esse papel mudou toda a sua vida e como ele encara a realidade. Enfim, refletindo sobre as pessoas que ajudaram Spillman, se elas se limitassem a seguir ordens sem questionar as autoridades, com certeza o pianista polonês teria morrido no campo de Treblinka e não conheceríamos a sua história. Além disso, esses nobres atos de solidariedade em tempos sombrios nos trazem a mensagem de esperança e que sempre haverá boas pessoas que sabem distinguir o certo do errado, mesmo quando as maiorias se conformam com a violência. Até o fim de sua vida, Spillman foi grato ao alemão que o salvou, além de outras pessoas que lhe prestaram apoio. Após a Segunda Guerra Mundial, ele continuou trabalhando em sua paixão, a música.
Atuou como diretor do departamento de música de uma rádio polonesa, de 1945 até 1963. Foi no ano de 2000 que ele finalmente faleceu aos 88 anos, felizmente tendo uma vida longeva. Outro grande exemplo de homem que descumpriu leis para salvar judeus do Holocausto foi o alemão Oskar Schindler. Ao testemunhar o tratamento brutal que os judeus sofriam, ele decidiu fazer algo para salvá-los do Holocausto. Tendo que pagar subornos a oficiais alemães e desobedecer às leis, colocando sua vida em risco, ele impediu que milhares de vidas fossem transportadas para o campo de concentração. Se quiser saber mais sobre essa emocionante história, assista ao vídeo A Lista de Schindler e os Trabalhadores Não Essenciais, aqui do canal. O link também está na descrição. Também deixaremos como recomendação um vídeo que fizemos sobre a jovem Anne Frank e a importância da desobediência a leis tirânicas, intitulado Será que você teria denunciado Anne Frank? Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.